Vamos falar agora sobre coisas indispensáveis, essenciais, ao você estar fazendo uma apresentação, ao você estar falando em público. Em primeiro lugar, você precisa estar preparado. E como nós vimos aqui já no plano, saber para quem, o que eles esperam, sobre o que, para que, como, enquanto e quando. Então, o preparo é essencial, o planejamento. Você tem um roteiro, um começo, um meio e um fim, saber do que vai falar no início, na introdução, o tempo que você vai falar, então determinar um tempo para a introdução que não seja muito longa, não seja muito curta, mas que esteja dentro do tempo planejado. Qual vai ser o público, conhecer o público e as ferramentas e equipamentos, o que você vai utilizar. Então, são coisas indispensáveis para você fazer. Quanto à postura de quem está falando, de quem está apresentando, ficar em posição de nobre atitude, tá bom? Normalmente, olhar para os ouvintes, mas nunca fixar somente em um ouvinte, não estar sempre nos olhos somente de uma pessoa, não demonstrar rigidez, ou seja, não ser parado demais, tá? Rígido demais e nem o nervosismo ao seu favor, evitar exagero no gesto, gesticular demais, nem acima muito da cabeça, nem abaixo da cintura, não demonstrar indisposição, você tem que estar falando com propriedade, falando com alegria, falando com satisfação, falando com vontade, tá bom? E não, então, não demonstrar indisposição, cabisbaixo, não querendo falar, né? Então tem que mostrar a disposição de que você está ali e que você está falando é verdade, que você está falando, você fala a verdade. Evitar as leituras prolongadas, tá bom? Então, por exemplo, aqui os meus slides que eu estou oferecendo para você, não tem tanto texto, tem tópicos apenas, né? Então, ao falar também você tem que ficar lendo. Você tem que conhecer o assunto para poder transmitir esse assunto para as pessoas. Sempre preocupado com a indumentária, vestimenta. Veja aí algumas imagens de pessoas bem trajadas, né? Então, não exagerar nas cores, na gravata, na meia. Você não é um palhaço, né? Você não vai estar ali fazendo graça, nem chamando a atenção para a sua roupa, mas para o conteúdo apresentado. Então, cabelos penteados melhora muito a aparência. Se for assentar-se, também é muito importante a maneira de sentar-se. A voz. Tem o resmungador ao falar, tem pessoas que falam meio que resmungando. Tem o gritador, isso faz um mal danado para quem fala. O cantaralador, aquele que fala cantando, né? Fala pausado, fala com muito prolongado, parece que ele está cantando em vez de falando. Tem o monótono, que já quase não abre a boca para falar, fala muito baixinho ou sem nenhuma propriedade, então tem que usar a dicção, a voz. O repetidor fala uma coisa, depois repete, fala de novo, repete que falou no início, repete que falou no meio, então fica de repetição. Ou sempre quando a pessoa vai falar, por exemplo, na igreja, prega a mesma mensagem, é um repetidor. Tem um pigarreador, não cuida da voz, é o momento que está falando, fica com aquele, né, fica tossindo, fica falando e ao mesmo tempo com aquele pigarro na garganta. Princípios essenciais aí para pregadores, né? Falando aqui para pregadores, falando para ser professores, ser aqueles que transmitem a palavra de Deus, é necessário uma conversão, vida transformada, convertida a Cristo, convertida, né, ao Evangelho, para que ele possa transmitir a palavra. Então, para transmitir o Evangelho, as boas novas, para que as pessoas venham ser convertidas, primeiro ele tem que ser convertido. Então, ele tem que passar pelo processo da conversão. A chamada individual, ele tem que ter essa chamada de Deus para isso, para o ensino, para a pregação, para transmitir o conhecimento bíblico. Então, tem que ter uma chamada específica, individual, para que ele faça isso. Tem que ser objetivo no que fala. Na transmissão também, as pessoas têm que entender a sua mensagem, né, ao transmitir, e tem que ter uma experiência com Deus, tem que ter uma experiência naquilo que ele faz também. Né? Então, eu já estou há alguns anos, quase 20 anos, né, nessa trajetória de ensino, de tratar com pessoas, de liderar. Então, essa experiência
uma boa transmissão na sua mensagem, seu objetivo, uma chamada e uma conversão são princípios essenciais para aqueles que transmitem a palavra de Deus. Tá bom? Parabéns por você finalizar esta aula. Peço novamente, carinhosamente, que siga nas redes sociais. Tá bom? Deus abençoe a todos.